Hoje é mais um dia que eu tô acordando bem cedinho, porque eu tô indo pra um lugar bem distante daqui de Amsterdam Norte, que é a Museumplein. E lá é justamente o local em que ficam vários museus. Um deles é o museu que eu tô indo, que é o Museu de Van Gogh. Eu acabei chegando um pouquinho mais cedo, que o horário do ticket que eu comprei, né, pra entrada aqui no Museu de Van Gogh. E aí eu vou aproveitar, sentei aqui no árvore porque o sol está impossível, e vou aproveitar para falar algumas coisas que eu sei sobre Van Gogh. Van Gogh, ele nasceu numa cidade no interior aqui da Holanda, lá perto inclusive de Putten, a cidade que eu estava lá no sul, e ele desenhava desde pequeno. Uma coisa interessante, a pronúncia de Van Gogh em holandês, na verdade, é Van Gogh. Então ele desenhava desde pequeno e só com 27 anos é que ele começou a produzir quadros. Eu vou baixar aqui um pouquinho, que tá com a ventania, e acho que vai atrapalhar o áudio. Então, só com 27 anos que ele começou a produzir os quadros dele, e ele foi pobre a vida inteira. Ele precisava da ajuda do irmão, Theo, e o irmão dele que dava dinheiro, comprava material para ele poder pintar. E uma coisa que eu já vi aqui sobre o museu é que ele aproveitava ao máximo o material. Então tem telas em que ele pintava frente e verso, né? Ele foi pobre a vida inteira e ele só conseguiu vender um quadro, e ele vendeu por $1000 em valores de hoje. E não é nada comparado a que os quadros dele valem hoje, né? Tem quadros de milhões de euros. Ele gostava muito de artistas franceses, foram inspiração para o trabalho dele. E ele foi morar, inclusive, na França, morou em Paris, morou também numa cidade litorânea chamada Arles. E nesse período ele interagiu com vários artistas, um deles foi Gauguin. Ele brigou com Gauguin e justamente por conta dessa briga ele cortou a própria orelha. E depois dessa situação, ele resolveu se internar num hospício. O próprio Van Gogh foi lá por um hospício e passou um período lá. Ele continuou produzindo obras de arte, mesmo nesse período. E, enfim, ele tinha vários problemas de saúde, problemas mentais muito graves. E num certo dia, num certo momento, ele deu um tiro. Ninguém sabe, na verdade, se ele deu um tiro nele próprio ou se alguém deu um tiro nele. Mas ele deu um tiro na barriga e ficou sobrevivendo por 2 dias até que ele morreu, né? Depois que ele morreu, todo o material, todas as obras de arte dele foram herdadas pelo irmão. Depois o irmão morreu, a cunhada dele ficou com as obras de arte e ela fez algumas exposições, né, do material, que não eram só quadros, também tinham desenhos, também tinham cartas, né? Tudo isso fez parte das obras produzidas por Van Gogh, né? E ela fez algumas exposições, mas esse museu, o Museu Van Gogh, né, ele foi criado pelo sobrinho de Van Gogh. Ele reuniu todas as obras, foi construído um prédio aqui em Amsterdã, né, por um arquiteto famoso, e aqui, né, não estão expostas todas as obras de arte dele. Ele tem obras em outros museus também, em Nova York, na Alemanha, em Munique, mas aqui esse é o museu com o maior número de obras de arte dele. O museu ele fica aqui, né? Aqui tem a entrada do museu. A gente entra por aqui e o prédio é esse aqui. Esse aqui, Van Gogh Museum. Esse prédio ele fica no Museumplein, que é a praça, né? Praça dos Museus. E tem vários museus aqui. Tem o MoCo, tem o Rijksmuseum, que foi o que eu vim aqui alguns dias atrás, né? Vim com minha amiga, mas a gente não entrou. Tava procurando aquele letreiro, não encontrei. Também tem ali atrás do Van Gogh, do Museu Van Gogh, tem o Stedelijk e tem também alguns outros museus aqui. Tem um museu de música e tal.
aqui dentro do museu não é permitido fazer gravação, tirar foto, mas existem alguns pontos em cada um dos andares em que dá para, né, fazer alguma... É permitido, na verdade, tirar foto, né? Aqui, nesse primeiro andar, na verdade, é o subsolo, existe uma lojinha, né? Tem várias coisinhas para comprar, né? Referências a Van Gogh. E aí a gente vai subir uma escada rolante e aí a partir daqui não pode mais tirar foto. Aqui no primeiro andar ficam os autorretratos dele. Ele pintou 43 autorretratos, eles estão ali, eu não posso gravar lá. Ele falou que aqui nesse local eu posso gravar, mas eles ficam todos ali, na ordem que eles foram pintados. E os autorretratos de Van Gogh eram muito testes dele, ele estava sempre testando para melhorar a técnica dele. E não era exatamente uma representação dele próprio, era realmente um teste. E, na verdade, tem só um quadro chamado Autorretrato, exatamente, em que ele está de frente para um cavalete, e ali é uma representação dele próprio, com autoconfiança, mostrando que ele já dominava a técnica dele. E ele também fazia experimentações usando ele próprio, porque ele não tinha dinheiro, justamente para contratar um modelo e pintar o modelo. Aqui no segundo andar tem vários quadros de pintores, né, que influenciaram Van Gogh. Então tem artistas franceses, artistas que pintavam cenas de camponeses. Ele gostava muito de pintar camponeses. Inclusive nessa segunda parte aqui dessa sala tem um dos quadros mais famosos dele, que é Os Comedores de Batata, em que tem uma família que está comendo, né, batatas que eles próprios plantaram, colheram e cozinharam. Né? Tem uma segunda parte aqui em que tem os quadros dele de caveira, né, que ele fez alguns quadros com essa referência. Tem até um que é uma caveira fumando cigarro. E nessa parte aqui tem mais quadros de artistas que influenciaram, artistas franceses que influenciaram Van Gogh, e eles fazem inclusive algumas referências assim, colocando um quadro de alguém que influenciou Van Gogh e o quadro de Van Gogh que pegou essa referência. Então, às vezes alguns são bastante parecidos, mas com a técnica de Van Gogh, né? E nessa última parte tem os quadros com referências orientais. Ele pintou vários quadros com referência japonesa. Na verdade, tem muitas cerejeiras, tem uma série de cerejeiras, e também tem algumas que são realmente tem até alguns escritos em japonês. E tem também os girassóis, né? Tem que é um dos quadros mais famosos dele. Na verdade ele já pintou vários girassóis, né? Então um desses quadros está aqui nessa sala. Aqui nesse terceiro andar tem vários desenhos dele, tem cartas também que ele mandava para o irmão dele, Theo, né? E tem também um local que é bem interessante, que mostra a tinta. Tem como se fosse uma lupazinha que dá para ver detalhes da tinta. E ele, num certo momento, ele se mudou para o interior da França, para o litoral da França, na verdade. E aí lá ele fazia algumas pinturas e a tinta ficava cheia de areia, né? Então tem lá uma lupinha que dá pra gente ver a tinta cheia de pontinhos de areia. Aqui nesse último andar, né, eu já estou aqui na parte de fora, na parte que tem o elevador, aliás, as escadas. Existem várias pinturas, eu estou inclusive de amarelo, era justamente uma das cores que Van Gogh mais gostava. Nesse último andar tem pinturas feitas por ele no período em que ele estava lá no hospício. Um ano antes dele morrer, dele se matar, né, ele ficou no hospício e ele continuou produzindo os quadros dele. E nesse intervalo ele fez um dos quadros mais famosos dele, que é Noite Estrelada, mas ele não está aqui nesse museu. Ele está no MoMA, lá em Nova York.
Mas ele produziu nesse intervalo e depois que ele saiu do hospício, ele ainda continuou, ele produziu alguns quadros, né? E nesse andar, além de ter essas obras desse período, tanto quando ele estava internado quanto depois, ainda existem quadros de pessoas que foram influenciadas por Van Gogh. Então tem tanto quadros de pintores com técnicas parecidas com a de Van Gogh, como também de quadros pintados com temas, né, que Van Gogh costumava pintar.